Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 29. Eu vou ler na minha tradução e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, então Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos,
daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Graças a Deus. Que texto maravilhoso e grande. Pode ficarem despreocupados que nós não passaremos das 2 da manhã esta noite na mensagem. Vamos orar. Quero orar pelo pastor Marcos, que está pregando na igreja ali em Álvares Machado. Coloquemos a vida dele diante do Senhor em oração. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui esta noite. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Abençoe a vida do pastor Marcos, que está pregando a tua palavra. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do seu José, pai da Cleide, Senhor, para que ele seja tocado pelo teu Espírito Santo. Visita aquele homem naquele hospital. Tu conheces a necessidade, a dificuldade pela qual ele está passando, ó Pai. Estenda as tuas mãos, traga conforto e consolo ao coração da Cleide. Ó Deus, estenda as tuas mãos para abençoar, ó Deus, neste momento, a pregação da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que venhas fortalecer a cada coração, venha fortalecer a nossa vida, venha nos dar discernimento e sabedoria para entendermos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela bênção na cirurgia que a Carla fez. Te agradecemos porque o Senhor aguardou e abençoou. Te agradecemos pela comunhão e o amor dos irmãos. Te agradecemos, ó Deus, por esse recinto, pelas reformas que aqui fizemos. Tudo, Senhor, seja somente para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. É assim que oramos, pedindo e te agradecendo por tudo, no santo nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amados irmãos, o tema desta noite é um tema muito importante. Eu quero falar sobre a santificação. E acredito que precisamos nos deter com mais cuidado sobre este tema. A santificação é o segundo passo mais importante na vida de um cristão. O primeiro passo é o encontro com Cristo Jesus. É nesse encontro que acontece a transformação, a vida, a salvação. Este é um passo que todo cristão precisa dar. Todo aquele que vai ser salvo em Cristo Jesus precisa ter um encontro com Jesus. Precisa entregar a sua vida a Cristo. Precisa recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Este é o primeiro passo, o mais importante. Mas o segundo passo, que vem absolutamente intrinsecamente ligado a este passo, que não se separa deste passo, é o passo da santificação. Então eu quero falar hoje sobre a santificação. Muito já foi dito em relação à santificação, já preguei muitas vezes aqui sobre isso. Muitos debates têm sido realizados a respeito da santificação, controvérsias, divergências de pensamento. Mas eu quero falar essa noite sobre a santificação, baseado no livro de Hebreus capítulo 12. Quero destrinchar um pouquinho este capítulo 12 na temática da santificação. Só que quando eu comecei a fazer essa mensagem, eu percebi que tinha muito material, que tinha muita coisa que brotava dela. A palavra de Deus é como uma fonte inesgotável que vai jorrando, jorrando. E começou a jorrar tanta coisa deste texto que eu decidi fazer em duas partes esta mensagem. Então nós vamos pregar hoje
a parte 1, santificação. E se Deus permitir, nós pregaremos no domingo que vem a parte 2, santificação parte 2. Tem vários irmãos que faltaram hoje, que vão acompanhar aí pela internet, e vocês que estão aqui, se puderem, devem voltar domingo que vem para concluirmos esta mensagem. O verso 14 que nós lemos é o verso que vai servir de base para a reflexão desta mensagem nas duas partes, porque neste verso há uma ordem e há uma advertência que mostra o porquê desta ordem. Então o verso 14 vai dizer, e aqui tem a ordem: segui a paz com todos e a santificação. Esta é a ordem do verso 14, segui a paz com todos e a santificação. Vejam vocês que é uma ordem, não é um opcional, não é um talvez, não é um se você quiser, não é o quem sabe dê para você fazer, não, é uma ordem, segui a paz com todos e a santificação. E aí na segunda parte deste verso, ele dá uma explicação, o porquê desta ordem. Ele diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Porque a santificação é absolutamente fundamental, importante, necessária para a nossa vida cristã. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E como eu creio que todos nós que estão aqui, e todos que estão me ouvindo, pela internet, aonde estiverem, ouvindo esta mensagem, eu creio que todos vocês querem ver ao Senhor, como eu quero ver o Senhor. Eu creio que vocês também querem ver o Senhor. E a Bíblia é muito clara, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nem o pastor, nem o presbítero, nem o diácono, nem o irmão. Ninguém verá o Senhor, nenhum líder religioso. Ninguém poderá ver o Senhor sem a santificação. Por isso, a santificação é fundamental para a vida do cristão. E nós precisamos nos deter um pouco mais para aprendermos sobre a santificação, já que ela é de suma importância. Ninguém poderá ver o Senhor sem a santificação. É importante, irmãos, observarmos que a santificação tem duas faces. A primeira face da santificação é que a santificação é instantânea, ou seja, quando você recebe a Jesus, você recebe a santificação. Todos nós somos santificados pela obra de Cristo na cruz do Calvário, por isso a Bíblia nos chama santos. A gente às vezes na religião popular, a gente destaca algumas pessoas dentre os seres humanos para chamar essas pessoas de santo. Fulano de tal é santo. Mas na realidade a Bíblia chama a igreja de santos. Então todos nós somos santos diante de Deus. Somos santos a partir da santificação instantânea, que é a santificação dada na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós, Ele estava com o seu sangue nos purificando de todo o pecado e assim nos dando a santificação. Ele nos santificou na cruz. Mas a santificação não está circunscrita apenas a este processo instantâneo. A santificação tem a outra face, e que bom que está chovendo, porque assim vocês podem ficar bastante tempo aqui. A santificação tem a outra face, não só a face instantânea, mas também a face progressiva. A partir do momento que você recebe a santificação da cruz do Calvário, você vai entrar num processo de viver a santificação todos os dias da sua vida. Por isso Hebreus diz, seguir a santificação, e ele vai nos ensinar o que é esse seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque se ela fosse simplesmente instantânea e não progressiva, não precisava haver a ordem, seguir essa santificação. Ou seja, há algo que eu e você precisamos agir,
há sim a nossa parte na santificação progressiva. Por isso eu quero me deter neste capítulo 12 hoje e dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, a santificação tem a ver com a história da revelação de Deus como um todo. A santificação tem a ver com a história da revelação de Deus como um todo. O verso 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essa nuvem de testemunhas? Quem são esses? Se você olhar, a Bíblia não pode ser interpretada, tirada do seu contexto. Um verso fora do contexto gera um pretexto para uma heresia. A Bíblia precisa ser interpretada no seu contexto. O contexto imediato e o contexto remoto. Todo o contexto é importante para entendermos o texto. É assim que a gente aprende, não só na matéria de hermenêutica bíblica, mas é assim que a gente aprende a interpretar textos na escola. Nós aprendemos que um texto precisa ser observado dentro do seu contexto para ser compreendido. Quando você olha o capítulo anterior, que é o capítulo 11, você vai ver que ali no livro de Hebreus está um quadro dos heróis, aqueles que a gente chama de heróis da fé. Ele começa a descrever os personagens bíblicos que viveram pela fé. E ele começa em Abel, e ele vai passando, Abraão, ele vai passando até chegar nos profetas que viveram pela fé. E ele fala então no capítulo 12, você sabe que os capítulos da Bíblia foram divididos posteriormente, que quando a Bíblia foi escrita originalmente, ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Isto veio lá pelo século XIV, século XIII, século XV, que foram dividindo a Bíblia em capítulos e depois em versículos. Então, no texto original, continuava-se direto, a finalização do 11 entrava no começo daquilo que nós temos hoje como capítulo 12. E ali então, nós vemos ele dizendo no capítulo 12, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São os homens que viveram na época do Antigo Testamento, desde Abel até o último dos profetas do Antigo Testamento. O texto está dizendo que a vida destes homens são testemunhas que nos rodeiam. E ele diz assim, nós estamos rodeados por estas testemunhas, então nós temos uma responsabilidade muito grande de viver a palavra de Deus, de viver a santidade em Cristo Jesus. Isto vai nos mostrar, irmãos, que a santificação, ela tem a ver com o processo total da revelação de Deus nas Escrituras. Ou seja, quando a gente olha para a santificação, nós não podemos pensar na santificação só a partir do livro de Hebreus. Nós não podemos pensar na santificação só a partir das cartas de Paulo. Não podemos pensar na santificação só a partir dos evangelhos. Não podemos pensar na santificação só a partir do Novo Testamento. Nós temos que pensar na santificação como algo que está linkado, que está relacionado, que está ligado à totalidade das Escrituras. Quando você lê as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a santificação. Aliás, nós temos um livro na Bíblia, o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que mais fala sobre a santificação, que mais nos mostra como Deus operava e como Deus ensinava ao povo de Israel a viver uma vida de santidade. O livro de Levíticos é fantástico, fenomenal. Tem muito crente que não gosta de ler o livro de Levítico, porque fala tantas leis e tantas coisas e tantas regras, mas todas aquelas leis estão linkadas numa
numa temática de santidade, ou seja, o povo de Israel tinha que entender o que era a santificação. E o que é santificação? Santificação é consagração, santificação é separação. Então, aquele que é santificado é separado para Deus. O povo de Israel era um povo chamado santo, porque eles eram separados dos outros povos da terra, eram separados para viver para Deus. Isto é santificação. Então em Israel Deus os ensinou, você pega, constrói lá um tabernáculo, e aí você pega um vaso para usar no tabernáculo, e aquele vaso vai passar por um ritual de santificação, ele vai ser separado, não deixa de ser um vaso comum, mas agora ele é separado, ele é santificado para uso exclusivo das coisas de Deus. Então isto é santificação. Quando eu digo que nós somos santificados, quando eu digo que nós somos santos, eu não digo que nós estamos andando por aí com asinhas, com alguma coisa na cabeça, com uma luz brilhando aí, uma auréola, não, nada disso. Quando eu digo que nós somos santificados, eu digo que nós somos separados. Separados para quê? Separados para viver para Deus, separados do mundo, para viver para Deus. Aliás, isto é igreja. A palavra igreja no grego, eclesia, vem com uma junção, essa palavra eclesia vem de uma junção de duas palavras, uma preposição ek, que significa de dentro de, para fora, eclesia, reunião, assembleia. Então a eclesia, que é a igreja, é aqueles que foram tirados do mundo, saíram para fora do mundo para viver para Deus. Isto é a eclesia, a igreja. Então aqui nós temos a ideia de que a santificação, ela para ser compreendida, ela precisa ser analisada como um todo nas Escrituras. O livro de Levítico mostra a santificação, o livro de Êxodo mostra a santificação, Gênesis mostra a santificação, os Salmos mostram a santificação, os profetas mostram a santificação, e depois você vai ver a santificação nos escritos de Paulo, você vai aprender sobre a santificação em Apocalipse, ou seja, a Bíblia como um todo fala sobre a santidade. Estamos rodeados de uma nuvem muito grande de testemunhas que se remete a todo o Antigo Testamento e que se relacionam conosco. É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, irmãos, quando vamos estudar a Bíblia, não podemos estudar só parte da Bíblia. Tem gente que só lê o livro de Salmo. Ele diz, não, eu gosto de ler Salmo. Eu também gosto de ler Salmo. Outros dizem, não, eu gosto de ler Provérbios. Outros dizem, estão apaixonados, dizem, eu gosto de ler Cantares de Salomão. Cantares de Salomão é bonito, né? Beije-me com os beijos da sua boca, e etc, etc. É um livro maravilhoso. E tem pessoas que pinçam livros da Bíblia e dizem, eu quero ler, eu gosto de ler este livro. Eu não gosto de ler Gênesis, eu não gosto de ler Abacuque, eu não gosto de ler Sofonias. Tem até nome de instrumento, né? Sofonias, o que é isso? Não, eu não gosto de ler Mateus, ou eu não gosto de ler Romanos, ou eu não gosto de ler Atos, ou eu não gosto de ler Apocalipse. Não, a Bíblia precisa ser lida como um todo, porque nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas que abarca todo o Antigo Testamento e abarca todo o Novo Testamento. Então é importante que vocês aprendam a ler a Bíblia como um todo, todos nós precisamos olhar a Bíblia como um todo. O que a Bíblia fala sobre santidade? O que o Antigo Testamento fala? O que os livros poéticos falam? O que a Bíblia como um todo? A santidade está relacionada com toda a Bíblia. Mas não só isso. Santidade não tem só a ver com você entender a Bíblia como um todo. Santidade também tem a ver com a luta contra o pecado. Se estiver ficando baixo para você ouvir, é só levantar a mão aí, o Rodolfo vai aumentar o som, está vindo aí, está saindo, olha que bonito, está saindo aí, né, Rodolfo? Vai pondo e depois vai tirando para todo mundo prestar atenção aqui, senão eles ficam tudo olhando só para contando ali as bolinhas, e eu falo sozinho aqui. Então você pode anotar aí, a santificação primeiro eu falo, depois você coloca, tá bom, Rodolfo? Então, tem a ver com a luta contra o
pecado, a luta contra o pecado. O verso 1 ainda ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço, todo o embaraço. Vejam que o texto aqui traz, não sei como é que traz a sua tradução, a minha tradução traz embaraço, deixando o embaraço, mas na realidade a palavra no original é peso ou fardo, deixando todo o peso, deixando todo o fardo e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Na cultura grega antiga, esse termo usado aí em grego, que foi traduzido na minha Bíblia como embaraço e talvez na sua como peso ou fardo, esse termo é frequentemente usado naquela época em contextos atléticos, particularmente em referência aos pesos que os atletas perdiam antes de uma corrida para garantir velocidade e eficiência máximas. Então essa era a imagem que teria sido muito familiar ao público original do Novo Testamento, porque eles entenderiam a importância de remover qualquer fardo desnecessário para alcançar o sucesso em competições atléticas. Ou seja, os atletas que eram um pouquinho gordinho, igual eu, que iam para a corrida, que quando eles se preparavam, eles faziam jejum, eles faziam dieta, para quê? Ou exercícios, para perder o peso, perder o fardo, é a palavra usada aí, perder o embaraço, para que eles pudessem ter mais velocidade, ficasse magrinho, pudesse ter mais velocidade para conseguir, igual o pastor João, magrinho, com velocidade para conseguir chegar lá na frente. Então, o que o texto está dizendo é que nós precisamos deixar todo aquele peso que nos atrapalha. E o que é este peso? Ele está relacionado com o pecado. A vida é cheia de complicações e às vezes a gente vai acumulando fardos de pecado na nossa vida e isso nos impede de viver uma vida de santidade. Está vivendo e de repente tem uma briga com alguém, fica chateado com alguém, fica amargurado com aquela pessoa e não consegue perdoar. E vai caminhando a vida sem perdoar, e aquela falta de perdão se transforma numa obesidade espiritual, se transforma num fardo espiritual, se transforma num peso, se transforma num câncer espiritual na vida da pessoa, e isso vai embaraçando, isso vai deixando ela mais lenta, isso vai fazendo com que ela não consiga caminhar na vida espiritual. Às vezes é uma atitude que a pessoa tem rotineiramente, que sabe que está errado, ou uma mentira, ou o uso de palavrões, ou um amor ao dinheiro, ou um vício que a pessoa carrega, que sabe que aquilo desagrada ao coração de Deus, mas ele não consegue largar, não consegue deixar, então isso vai se transformando num peso, vai se transformando num embaraço na vida dele, esse pecado vai se transformando em algo que o segura, que o não deixa andar, não deixa desenvolver na vida espiritual, não deixa crescer, e ele vai morrendo espiritualmente. Então, para haver a santificação, tem que haver uma luta contra o pecado. É uma luta contra o pecado. E o texto que lemos diz que o pecado nos rodeia, e nos rodeia não de longe, mas nos rodeia de perto. Deixando o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, ele está próximo. Ou seja, o pecado não está longe de cada um de nós. Pecar é só estender a mão e já pego ele. Ele está muito próximo, ele nos rodeia.
A Bíblia diz que Satanás fica ao derredor do cristão, rugindo como um leão tentando o tragar. Seria bom se não houvesse o pecado e a gente tivesse pecado longe, lá bem longe daqui, mas ele não está. O pecado está à nossa volta a todo momento. É um olhar, é um pensamento, é uma palavra, é uma atitude, é uma rispidez, é uma situação que está próxima. Enquanto você não toca nele, ele não te contamina, mas quando você estende a mão e toca nele, você se contamina. Então ele diz aqui, deixando, é preciso deixar. Irmãos, o que será que nós temos que deixar? Alguns talvez têm que deixar o orgulho, outros têm que deixar a vaidade, outros têm que deixar a mentira, outros têm que deixar a cobiça, outros têm que deixar o adultério, outros têm que deixar a pornografia, outros têm que deixar as palavras torpes, outros têm que deixar a ira, a revolta, o nervosismo, a falta de paciência, a falta de amor, outros têm que deixar o ódio, outros têm que deixar a falta de perdão, deixando todo aquilo que nos embaraça, que nos impede de caminhar, que nos impede de ir à frente. É preciso deixar, porque ele não está longe, ele está perto. Quando você toca, te contamina, você precisa deixar. Ele pode estar perto, mas não tem poder sobre você. Então, deixando, santificação tem a ver com deixar o pecado, lutar contra o pecado, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência. A palavra paciência aqui no original é a mesma para perseverança. Perseverança é um sentimento de longa duração. Perseverança. Corramos com perseverança e paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, santidade tem a ver com isso, com correr a carreira que está proposta para você, que tem um alvo. Tem um alvo. Então, primeiro você precisa largar, deixar o pecado. O verso 4 ele diz, ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha que interessante. Ela diz que os irmãos têm que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Quer dizer, combater contra o pecado, mesmo que isso signifique você morrer. Porque o sangue é a vida. Resistir até o sangue, até o último que você tem, contra o pecado. É uma luta diária. A gente diz assim, todo dia tenho que matar um leão. É verdade. Às vezes a gente tem que matar um leão todo dia para pagar as contas. Às vezes a gente tem que matar um leão todo dia para lidar com uma situação difícil em casa. Às vezes a gente tem que matar um leão todos os dias para lidar com uma doença. É verdade. Mas o maior leão com quem nós temos que lidar chama-se pecado. Todo dia temos que matar o pecado. Todo dia ele está à porta batendo. Todo dia. Você sai na rua, o pecado está ali. É um convite, é um olhar, é uma palavra. Você entra dentro de casa, o pecado está ali. É uma provocação, é uma irritação, é uma ira. Ele está ali. E todo dia nós temos que lutar, combater com isso. E ele diz, vocês não resistiram ainda até o sangue. Há um combate feroz contra o pecado. Não há como viver a santidade se não estivermos dispostos persistentemente a combater contra o pecado. Terceiro, santificação também tem a ver, não só com entendermos a realidade total da Bíblia, o que é a santificação, não só tem a ver com lutar contra o pecado, mas também a santificação tem a ver com estabelecer um alvo claro para a sua vida. Um alvo claro para a sua vida. O verso 2, ele diz assim, olhando para onde? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui ele estabelece um alvo para quem ele deve olhar. Ele está falando de correr uma carreira, ele está falando de uma corrida, ele está usando termos que estão ligados ao atletismo do mundo grego daquela época. E todo atleta tem um alvo fixo, é a linha de chegada, para onde ele tem que olhar e para onde ele tem que se dirigir. E assim, um apóstolo aqui, o escritor de Hebreus, diz que nós temos que ter como alvo da nossa vida Jesus, olhando para Jesus. Veja bem, não é olhando para os astros, não é olhando para as estrelas, não é olhando para as circunstâncias, não é olhando para os problemas, não é olhando para as dores, não é olhando para as dificuldades, não é olhando para os desafios, não é olhando para os gigantes, não é olhando nem mesmo para si mesmo, olhando única e exclusivamente para Jesus. Ele é o nosso alvo. Sabe por que muita gente não consegue correr a carreira cristã? Sabe por que muita gente desiste do caminho da fé? Porque olha para homens, olha para o pastor, olha para o presbítero, olha para o diácono, olha para o músico, olha para o irmão, olha para quem está tocando, olha para o templo, olha para a beleza do templo agora, olha para as pessoas na rua, olha para o dinheiro, olha para a fama, olha para o sucesso, olha para... Outros olham para os problemas da vida o tempo todo, a minha vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de dores, cheia de luta, cheia de tribulação, cheia de empecilhos, cheio de doenças. Meus irmãos, eu vos conclamo essa noite a tirarmos os olhos das coisas que nos rodeiam, como o povo de Israel estava olhando quando estavam indo com Josué e com Moisés, e de repente foram pesquisar a terra prometida, e quando eles entraram, os 12 espias na terra prometida, 10 deles olharam o tamanho das muralhas e disseram: não é possível transpor essas muralhas. 10 deles olharam para o tamanho dos gigantes, e diz que havia homens gigantes naquela época, na terra prometida, entre os cananeus, heteus, heveus, jebuseus, que estavam ali. Eles olharam para os gigantes e disseram: não é possível a gente vencer esses homens. Olharam para as armas de guerra que eles tinham, para os exércitos muito bem montados, e disseram: não tem como, nós somos como gafanhotos. Olharam para eles mesmos e se viram como insetos, como vermes, diante daqueles homens. 10 dos 12 espias olharam para as dificuldades, mas 2, Josué e Calebe, olharam para o Deus Todo-Poderoso e disseram: nós vamos vencê-los, porque Deus está conosco. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, a vida adquire um outro sentido. Você pode olhar para onde você quiser, que não haverá saída. Não adianta olhar para a política brasileira, não adianta olhar para os juízes no Brasil, não adianta olhar para o legislativo, o executivo, o judiciário da nossa nação. Não há saída, não adianta olhar para os filósofos, para os sociólogos, para os historiadores. Não há saída, não adianta olhar para os homens, para os artistas. Não há saída. Nós temos que olhar para o único alvo, que é Jesus. Jesus é o nosso alvo. Quando a gente olha para Jesus, então Deus nos dá a vitória da vida, aleluia. Olhar para Jesus. Eu me lembro de Pedro, quando Jesus vinha andando sobre as águas.
Pedro então viu Jesus andando sobre as águas, e a princípio os apóstolos pensaram: é um fantasma, porque ninguém pode andar sobre as águas. É verdade, nenhum de vocês aqui pode andar sobre as águas, eu também não posso andar sobre as águas, mas o Criador dos mares, Ele pode andar sobre as águas se Ele quiser, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e a Bíblia diz que tudo que foi feito por Cristo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Ele é o Criador, Ele pode andar sobre as águas, e Ele estava andando sobre as águas, e Pedro disse: se é o Senhor, à noite escura, todo mundo com medo, achando que era um fantasma, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem, e ele pôs o pé para fora do barco, e começou a andar sobre as águas. Está na sua Bíblia, ele começou a andar sobre as águas, e quando ele estava andando sobre as águas, estava olhando para Jesus, e estava andando sobre as águas, mas o texto diz que de repente, ele parou, e começou a prestar atenção no vento forte, na tempestade, e ficou com medo, e começou a afundar. Enquanto você está olhando para Jesus, você anda sobre as águas, mas se você olhar para o vento, para a tempestade, para os problemas, para as lutas, para os homens, você vai afundar, porque a nossa vida precisa estar fixada somente em Cristo. Muita gente caiu da fé, porque olhou para pregadores, e quando o pregador fracassou, eles fracassaram juntos. Muita gente cai da fé, porque olha para igrejas, para denominações, e quando as denominações se mostram corrompidas, eles se afastam de Deus. Ninguém pode viver a santificação olhando para homens, nós temos que olhar para Cristo Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Considerai, pois, aquele. Não considerai os homens, senão você se perde. Não considere o pastor Everson, é um homem fraco igual você. Considere a Cristo, considerai, pois, Ele. Ninguém pode tirar você da fé, se você olhar para Jesus. Não pode. Cristo é o nosso centro, é a nossa vida. Quando eu fui estudar numa universidade em São Paulo, as pessoas disseram: quem vai para aquela universidade, ali desvia da fé. E vieram todos os tipos de professores falar todo tipo de coisa. Mas eu estava olhando para Jesus. Eu nunca olhei para os homens, olhei para Jesus. E olhando para Jesus, estou de pé até hoje para a glória e misericórdia, e pela misericórdia dEle, para Jesus. A nossa vida precisa estar fixada em Jesus. Ele é o alvo. Se você vem aqui, mas você fixar o seu olhar em mim, sinto muito. Você precisa olhar para Jesus. O meu objetivo não é conquistar seguidores para mim. Hoje os homens estão atrás de seguidores na internet, em tudo quanto é lugar. Seguidor. O meu alvo é conquistar seguidores para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele. Por isso a santidade tem a ver com olhar para Jesus. Mas além disso, santidade tem a ver com a correção do Senhor. Este é o penúltimo ponto. Santidade tem a ver com a correção do Senhor. Aleluia. Isso. Correção do Senhor. Obrigado, Rodolfo. Até a gente se acertar aqui, vai ficando assim, tá bom. Santidade tem a ver com a correção do Senhor. O verso 5 em diante diz assim: e já vos esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies, quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e o que? Açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hoje em dia nós vivemos num mundo absolutamente torto. Os valores se inverteram. Hoje não são mais os pais que corrigem os filhos, são os filhos que doutrinam os pais. O mundo está de ponta cabeça.
Hoje não são mais os pais que têm autoridade sobre os filhos em casa. São as crianças pequenas de 5, 6, 7, 8, 10 anos que mandam nos pais dentro de casa. Infelizmente. Infelizmente. E se você quer ser um pai bem-sucedido, toma as rédeas do teu lar na tua mão. Porque Deus deu autoridade para o pai dentro de casa. E é para corrigir o filho, sim. Não, mas não pode corrigir, que ele vai se revoltar contra mim. O filho que se revolta contra a correção do pai é porque não foi corrigido coisa nenhuma. Porque quando você corrige sabiamente, o seu filho vai te amar cada vez mais. Porque todos nós precisamos de correção. E Deus é um pai que corrige. E o texto diz ainda que Deus açoita. A vara de Deus é pesada às vezes. Aleluia por isso. Porque se Deus não nos corrigisse, nós estávamos perdidos. Se Deus não tivesse me corrigido com chinelo às vezes, eu não estaria aqui esta noite. Deus corrige, porque o pai corrige o filho que ama. Amar não é isentar de correção. Hoje em dia as pessoas deturparam tudo. Deturparam o conceito do amor, deturparam o conceito de Deus, deturparam o conceito de santidade, deturparam o conceito de vida cristã. Hoje em dia falar em amor significa não repreender. Não, se repreendeu é porque não ama. Quem ama concorda com tudo. Onde já se viu tamanha bobagem? Tamanha bobagem. Quem ama concorda com o que é certo e discorda do que é errado. Quem ama faz o certo, ensina o certo e corrige quando está errado. Todos nós precisamos aprender a lidar com a correção e precisamos ser corrigidos. Santidade tem a ver com correção. Correção do Senhor. Eu preciso me dispor a receber a correção de Deus e aceitar a correção. Hoje em dia os pastores têm a maior dificuldade. A gente tem dificuldade. É muito difícil corrigir uma pessoa. Se tiver que falar alguma coisa para alguém, tem que contar nos dedos 1000 vezes antes. Porque se você falar alguma coisa para alguma pessoa, vai embora da igreja imediatamente. Vou para outra igreja. Por quê? Porque o pastor me falou um negócio lá meio... A pessoa está errada e não quer que ninguém fale nada para o erro dela. Hoje em dia é complicado. Os filhos dos crentes, olha, que nós temos paredes branquinhas. Não quero ver filho de crente nenhum riscando a parede, estragando. Ali atrás nós temos uma abertura, um negócio ali, que o Rodolfo colocou uma porta, onde estão todos conectados os fios. Está só com uma tramelinha ali assim. É proibido abrir, ninguém pode abrir. Só o pessoal da música aí, os técnicos que podem abrir aquela porta. Então, filho de crente não pode abrir, estragar, quebrar nada. Hoje em dia, se acontece alguma coisa dessa na igreja, o pastor não pode falar. Porque se falar, irmão, tem que começar assim. O gato subiu no telhado, irmão. Ah, é, pastor, subiu no telhado. E aí, sabe, o gato andou lá em cima. Para até chegar no, olha, seu filho abriu e estragou um negócio que não podia estragar. Dá para o irmão segurar o filho? Se falar assim, desse jeito ainda é capaz de sair da igreja. Porque ninguém aceita mais. Meu filho é semideus, ele não erra. Não. Na escola, quando os filhos estão na escola e os professores chamam a atenção dos filhos, um pai crente, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir lá na escola e verificar a situação. Não é ir lá para brigar com o professor porque o filho sempre está certo. Quem disse que o seu filho sempre está certo? Quem disse que ele sempre está certo? Aliás, 99% de chance do professor estar certo e o teu filho está errado. Então não vá lá brigar com o professor, não. Vá saber o que aconteceu e se precisar corrigir. Corrija sim, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque o pai que ama o seu filho, a seu tempo corrige, diz a Bíblia. Deus, o Senhor, corrige aquele que ama. Bom, se nós não suportamos nem a correção dos nossos pais terrenos, como é que nós vamos suportar a correção de Deus? Se eu quero a santificação, eu preciso dizer, Deus, está aqui o lombo. Se tiver que bater, pode bater, porque eu prefiro entrar no céu sem um olho, sem uma perna, mas chegar lá, do que ter o meu olho e minha perna sem nenhuma chicotada aí para o inferno. Deus precisa corrigir, tem que corrigir a gente. Tem que corrigir sim. E como que Deus corrige a gente? Primeiro, Deus corrige através da palavra. A palavra é a correção. Você está lendo a Bíblia lá, falou alguma coisa,
isso aqui é para o meu marido. Não, talvez seja para você mesmo. Via de regra, a gente terceiriza tudo para os outros. Fala, e olha, se ele tivesse aqui, lesse isso. Falou com ele. Não, às vezes está falando com você. Deus fala na palavra com a gente, corrige na palavra. Quantas vezes Deus me corrigiu na palavra? Falar uma coisa, pensar uma coisa e de repente vem a pancada. A palavra, Deus me disse. Olha, lembra lá na escritura que eu falei, meu Deus, misericórdia, me perdoa. É assim, Deus corrige na palavra. Não só na palavra, Deus corrige na pregação da palavra. Às vezes você está na igreja, o pastor está pregando, não é só eu, pastor João, pastor Marcos, Luiz Fernando, qualquer um que estiver pregando aqui nesse lugar, está pregando a palavra, e a palavra vem e bate em cima daquilo que precisa bater. O pastor ficou sabendo do que eu fiz. Quem que esse pastor está pensando que eu sou? Olha, 99,9% das vezes o pastor não está sabendo de nada, porque eu não procuro saber de nada. Eu não quero saber de nada. Se algum tem um problema que quer me contar, bem, mas não quero saber do problema dos outros, e não estou aqui para jogar indireta em ninguém. Mas se a palavra falou com você, recebe a palavra, porque pode ser Deus falando ao seu coração. Mas eu não queria ouvir isso. Não importa o que eu quero ouvir, o importa é o que Deus quer falar. Às vezes Deus quer falar o que eu não quero ouvir, e o que eu quero ouvir não é aquilo que Deus quer falar. Então, eu não quero ouvir aquilo que Deus não quer falar. Eu não quero ouvir o que eu quero ouvir. O que eu quero ouvir é o que Deus quer falar comigo. Eu não quero ouvir o que o diabo quer falar. Eu quero ouvir o que Deus quer falar. Deus corrige na pregação às vezes. Às vezes Deus corrige através de um irmão. Agora você que vai trazer uma palavra a alguém, vá com sabedoria, meu irmão. Não vá com pancada. Não vá com duas pedras. Vá com sabedoria. Agora você que ouve uma palavra de correção do irmão, recebe a palavra. Diga amém. Eu me submeto, vou ouvir. Depois você vê, se aquilo não tem nada a ver, então põe na sacola furada. Mas às vezes tem a ver. Então Deus pode usar um irmão, até uma criança Deus pode usar às vezes para falar com a gente. Deus pode usar. Deus pode usar uma pessoa na rua para falar com você. Às vezes Deus te corrige através de uma circunstância. Uma circunstância que você vai e pronto, a circunstância te fecha. Você tem que aprender a correção a partir da circunstância. Se Deus está me corrigindo pelas circunstâncias, amém? Não adianta forçar a porta. Se Deus está corrigindo pelas circunstâncias, se submeta. Ele diz no verso 11, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Ou seja, não traz alegria. O chinelada que você toma, não dá uma vontade de dar risada, sorrir e sair falando, olha que delícia. Não, traz tristeza. Ele diz, senão de tristeza. No momento da correção vem a tristeza, mas depois, o importante é olharmos para o depois. Nossa geração é muito imediatista, que é só o agora. O agora eu como um monte de coisas, de doces, mas depois vem o prejuízo. Eu preciso pensar no depois. Deus não é um Deus imediatista, Ele vai trabalhando aos poucos. Ele nos ensina assim, uma criança demora 9 meses para nascer, uma árvore demora muito tempo para surgir, crescer e dar frutos. É assim que Deus faz. As coisas na natureza nos ensinam o processo, e o processo exige demora. Depois. Então a correção vem, mas como a gente é imediatista, a gente só quer receber as coisas boas no momento. Às vezes no momento vem a pancada, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Um produto pacífico de justiça. Olha que maravilha. Um fruto de justiça. Que maravilha. Então a correção traz a mudança. Correção é você está indo para cá, está errado. Muda o caminho. Muda esse jeito. Está errado. Muda essa fala. Muda essa forma de ser. Está errado. Quinta e último para você ir para casa. A santificação também tem a ver com sujeição a Deus. Sujeição a Deus e obediência. Ele diz, além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, os nossos pais nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, Deus, para o nosso proveito,
para sermos participantes do quê? Da sua santidade. Então a correção é para a participação na santidade. E aqui ele mostra que santidade tem a ver com sujeição. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. Porque às vezes a gente até se sujeita ao nosso pai carnal, porque senão ele desce a sentada e a gente sujeita a ele. Mas quando a gente cresce, a gente não quer se sujeitar a ninguém mais. Nós precisamos aprender a nos sujeitarmos a Deus. Humilhai-vos diante da mão poderosa de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. É Bíblia, palavra do Senhor. Precisamos nos sujeitar ao Senhor, abaixar a cabeça e sujeitarmos-nos a Ele. Sujeitar é nos colocar debaixo de a orientação de Deus, o comando de Deus, a palavra de Deus. O que Deus nos manda fazer? Amai os vossos inimigos. Então, eu sujeito a Deus e amo os meus inimigos. Se alguém te bater numa face, dá outra. Então, eu me sujeito a Deus e dou a outra face. Se alguém te obrigar 1 milha, vai com ele 2. Eu me sujeito a Deus e ando 2 milhas. Se alguém te tomar a túnica, dá também a capa. Então, eu me sujeito a Deus e tiro também a minha capa, aquele que me tirou a túnica. Isso é sujeitar-se a Deus, obediência. Agora, o cristão não pode ser aquela pessoa que, quem fez aqui, opa, peraí, então agora vamos chegar ali, vamos ali na esquina resolver. O cristão não pode ser assim. O cristão não pode ser, se alguém te bater numa face, vai lá, se alguém xingou você, xinga ele 10 vezes mais. Se alguém falou bravo com você, fala bravo com ele. Se alguém gritou com você, grita com ele. Se alguém bateu em você, bate nele. Se alguém prejudicou você, prejudica ele. Isso não é o cristão. Não, não. O cristão é diferente. Sujeitai-vos ao Senhor. Mas eu estou sendo humilhado. Isso mesmo. Se humilhe debaixo das mãos de Deus. E Ele a seu tempo, vos exaltará. Tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Eu gosto do tempo de Deus. É tão diferente do nosso tempo. Já perceberam como é o tempo de Deus? Deus tocou no coração de Moisés quando ele tinha 40 anos de idade. Ele estava lá no Egito, filho adotivo da filha de Faraó. Tinha o reino nas mãos dele, praticamente. Deus tocou no coração de Moisés. 40 anos de idade ele tinha. Aí ele foi, matou um egípcio. Não era para fazer. Teve que fugir. Foi para o deserto. Mas Deus tinha um plano com ele. Passou mais quanto tempo? 40 anos. Com 80 anos. 40 mais 40, 80. Agora imagine você 80 anos depois. Aquela visão que você teve quando tinha 40, que estava na força da juventude, agora você tem 80. Aí Deus falou, vai tirar o povo do Egito. Disse, agora não, agora chama outro. Já estou com 80. 80. A vida do homem é 70 anos. O que passa disso, 70, 80 anos é canseiro e enfado, não é? Primeiro tem que morrer a força do homem, para depois Deus fazer. E agora com 80 anos Deus disse, vai lá. E com 80 anos, um homem de 80 anos, com um pedaço de pau na mão, desafiou o faraó, o maior rei da história do Egito. E destruiu o Egito. Porque atrás de Moisés, com 80 anos de idade, existia o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não importa quantos anos você tem. Se sujeite e se humilhe debaixo das mãos de Deus, e a seu tempo, Ele te exaltará. Obediência, santidade tem a ver com obediência. Tem a ver com sujeição, e sujeitar a Deus. Quando a gente se sujeita, Deus faz a obra. E Moisés viveu mais 40 anos. 120 anos. Uau! Que maravilha! Qualquer dia eu vou fazer uma mensagem assim. Precisa morrer a força do homem para começar a força de Deus na vida do homem. Enquanto a gente está cheio de força de coisa, eu faço, eu aconteço, não faz nada. Se sujeita debaixo da mão de Deus. E a seu tempo. José teve um sonho. E quanto tempo passou? Foi contar o sonho para os irmãos. De que ele ia governar sobre os irmãos.
Olha que maravilha. Deus deu sonho, não foi do diabo, foi de Deus. Depois daquele sonho, José teve que ser vendido como escravo para o Egito. Foi para o Egito como escravo. E lá como escravo passou tantos anos. E aí ele foi para a cadeia, por coisa que ele não tinha feito. E ficou na cadeia e esqueceram dele na cadeia. Deus tem o tempo de Deus. Se eu tivesse na pele de José, eu já tinha falado, mas Deus, o Senhor me esqueceu, não é possível. Cadê aquele sonho, Deus? Cadê aquele sonho? Quantos anos passaram? 20, 30, 40 anos? Onde está aquele sonho que o Senhor me deu? Deus tem o tempo de Deus. Quando José conseguiu adivinhar o sonho, adivinhar, Deus deu, não é adivinhar, né? Deu, interpretar, adivinhar são os homens errados que fazem, interpretar os sonhos daqueles dois homens que estavam ali presos, interpretou os sonhos, aquele que foi solto e foi restituído ao cargo, José disse para ele, olha, lembra de mim, acho que até Deus esqueceu, lembra de mim quando você chegar diante de Faraó. E o texto bíblico diz que o homem foi restituído ao seu cargo, o copeiro de Faraó, e esqueceu-se de José. Olha que coisa, Deus tem o seu tempo. A gente acha assim, nos esqueceu é porque então, não, o diabo tomou conta da situação, vai. Não, Deus tem o seu tempo. O homem esqueceu de José na cadeia. Ele estava pagando por alguma coisa que ele nunca tinha feito. Esqueceu dele. Mas Deus não esqueceu. Quando chegou um dia, Deus deu um sonho para Faraó e perturbou a cabeça de Faraó. E você sabe a história. José acabou sendo o governador do Egito. Deus faz no tempo dele. Santificação tem a ver com obediência ao Senhor, sujeição. Não importa. Temos que obedecer. Temos que obedecer. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar em pé. Se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos fazer a parte 2 desta mensagem. Não percam. Tem muita coisa ainda para falar de santidade. Precisamos viver a santificação, entendendo que nós não estamos sozinhos, temos todo o contexto da Bíblia para olhar. Porque santidade tem a ver com luta contra o pecado, santidade tem a ver com onde eu coloco o meu alvo de vida, que precisa ser Jesus. Santidade tem a ver com a correção que Deus faz sobre a minha vida, e santidade tem a ver com sujeição, com obediência à voz do Senhor. Vamos orar ao Senhor esta noite. É importante trilharmos o caminho da santificação. Senhor Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos. Tu és poderoso, maravilhoso, não há outro semelhante ao Senhor. Só a Ti pertence a honra, a glória, o louvor. Só a Ti pertence, Senhor, a adoração. E nós estamos aqui nos curvando diante de Ti. Tu és Senhor da nossa vida, da nossa existência, da nossa alma. Haja, Deus, na nossa vida, pelo poder do Teu Espírito Santo. E que a santificação seja algo presente em nosso coração todos os dias, todos os dias. Ó Senhor, que entendamos a Tua palavra na totalidade da Tua palavra. A Tua palavra fala da santidade. Que possamos ser separados para o Senhor. Abençoe, ó Deus, o Teu povo, Senhor. Que aprendamos a viver, Senhor, a viver a cada dia, lutando contra o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Ajuda-nos a nos livrarmos de todo peso, de todo fardo, de todo embaraço, para corrermos a carreira que nos está proposta, com o alvo que é Cristo Jesus. Não queremos ter como alvo da nossa vida os homens, não queremos ter como alvo da nossa vida o dinheiro, a posição social, a fama, a fartura, a riqueza. Nós queremos ter como alvo da nossa vida o Senhor Jesus. Tu és o único alvo, eterno e maravilhoso.
Ajuda-nos a viver em sujeição ao Senhor, sendo corrigidos pelo Senhor a cada dia, a cada momento nos corrige, assim como um pai corrige um filho que ama. Senhor, nos corrige, não nos deixa bastardos, não nos deixa viver sem correção, ó Deus, ao léu, não nos deixa viver, Senhor, segundo a nossa própria mentalidade humana. Nós queremos, ó Deus, ser corrigidos pelo Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és um Pai poderoso. Ajuda-nos a viver em sujeição ao Senhor, em submissão à Tua vontade, à Tua palavra, ainda que nos doa, ainda que não entendamos a princípio, ainda que não compreendamos. Senhor, ajuda-nos a viver em sujeição à Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar uma música ao Senhor com alegria.